Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Nós vamos agora criar um módulo intermediário neste nosso curso de especialização em Teologia Protestante para falarmos sobre João Calvino. Sei que há um preconceito teológico contra as doutrinas de Calvino aqui no Brasil. Isto é por causa do pouco estudo que foi dedicado a ele por parte da grande massa de cursos teológicos que são oferecidos. Mas a Associação dos Teólogos de Fronteira tem por lema examinar tudo e reter o bem. Por isso, teologia de fronteira. Nós chegamos e conversamos com todas as linhas teológicas que se apresentarem diante de nós. O julgamento, o juízo, fica por conta da pessoa, não da associação. Temos assim o intento de colocar ao alcance de todos os estudantes que se formam conosco a oportunidade de se desintoxicar dos preconceitos teológicos que foram criados muitas vezes pelo denominacionalismo. O que é o denominacionalismo? É a defesa da bandeira da instituição religiosa. Isso é denominacionalismo. Eu sou pentecostal e dentro do meu pentecostalismo só acreditamos em X doutrinas. Eu sou neopentecostal e dentro do neopentecostalismo e assim por diante. Isto é denominacionalismo. Tem o seu valor, tem o seu preço, tem a sua necessidade para fincar a bandeira da instituição, mas o teólogo, aquele que está em busca de um conhecimento acurado da sua base doutrinária, da sua fé, tem o direito e o dever de se emancipar do denominacionalismo, saber respeitar a doutrina da igreja local, mas ao mesmo tempo não ficar aferrado numa espécie de clausura teológica. Vamos falar um pouco sobre João Calvino. Vou ler aqui o que ele mesmo escreveu na sua monumental obra Instituição da Religião Cristã. Acontece que Calvino nem sempre foi reformado, nem sempre foi protestante. O berço da sua fé era o catolicismo romano, assim como Martinho Lutero, Filipe Melanchthon, Ulrich Zwinglio e os outros reformadores que eu citarei mais para frente. O berço do protestantismo era o catolicismo. Assim também aconteceu com João Calvino. Formou-se aos pés dos padres católicos, em universidades que eram regidas por reitores católicos. A obrigatoriedade de se estudar tudo em latim. Esta era a formação de João Calvino. Acontece que naquele tempo também estava surgindo o humanismo cristão. O homem estava sendo retirado do escanteio e estava sendo colocado na centralidade. O que é que Deus tem realmente com o homem? Calvino, assim como Filipe Melanchthon, assim como Ulrich Zwinglio, era um humanista e um admirador de Erasmo de Roterdã, que já citamos aqui nas aulas anteriores. Bom, a partir do momento em que Calvino se converteu, e converteu-se por quê? Porque nas suas andanças pelo mundo católico, ele teve a desconfiança de que havia excesso de superstição e falta de verdade. Aliás, esta foi uma marca do humanismo: desconfiar do excesso de verdades. Verdades que estavam autorizadas pela igreja, mas que não suportavam o crivo de uma bateria de perguntas muito bem elaboradas, racionalmente postas. Você entendeu bem? Eu quero ser um humanista. Se você quiser ser um humanista, precisa despertar o racionalismo. A tua mente tem que trabalhar muito bem. Você tem que aprender a fazer as perguntas. Diz um ditado do Oriente Antigo que sábio não é aquele que tem as respostas, e sim o que sabe fazer as perguntas. Porque é muito mais difícil elaborar a pergunta certa do que ir em busca da resposta.
O humanismo ensinou os reformadores a fazerem os questionamentos, as perguntas, as desconfianças, e eles tiveram a ousadia e a coragem de deixar a superstição para ir em busca da verdade onde quer que ela estivesse. Nós vamos ver no próximo módulo, módulo de número 2, porque esse aqui é um módulo intermediário. Nós vamos ver no módulo número 2 o quanto que as divisas de somente a Escritura, sola scripturae, somente a Escritura tomou conta da mente dos reformadores. A Bíblia somente. Nós vamos ver isso mais profundamente no módulo de número 2. Não perca, tá bem? Bom, João Calvino foi em busca desta luz superior, desta verdade maior. O catolicismo não era suficiente para ele e ele começou a escrever uma obra, e esta obra tinha por título A Instituição da Religião Cristã. Por quê? Entre os reformadores, entre os reformados, não há preconceito algum em chamar o cristianismo de religião. Todos eles sabem que nós estamos dentro de um status religioso. Por que que o movimento evangélico brasileiro fala que não gosta de religião? Como diz Paul Tillich, é porque se criou em torno da palavra religião um mau agouro, uma espécie de capa vermelha que atiça o touro. Criou-se um aspecto ruim para a religião. Mas para os reformadores não havia problema algum de chamar o cristianismo de minha religião. Qual que é a tua religião? Eu sou cristão. O cristianismo é minha religião. Assim assumiam os reformadores e também os protestantes. E até os dias de hoje não há problema nenhum que os reformados brasileiros, americanos e europeus assumam que nós somos religiosos e a matriz da nossa religiosidade são as Escrituras e nós somos cristãos. Voltaremos a esse tema em momento oportuno. Calvino, ele escreveu uma obra monumental chamada A Instituição da Religião Cristã. E eu vou destacar aqui alguma coisa do pensamento dele. Sem conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. Esta é uma premissa. O que é uma premissa? É uma espécie de título daquilo que eu vou falar abaixo. Uma premissa de Calvino. Sem conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. Aqui, ao meu lado, eu estou utilizando também a obra do Paul Tillich, também, História do Pensamento Cristão. Ele fala que, o Paul Tillich, ele fala que João Calvino, ele tinha uma impressão da majestade de Deus que nenhum outro reformador teve. Nenhum outro pensador protestante teve a impressão da majestade de Deus como João Calvino. Alguns pensam que a principal doutrina de Calvino era a predestinação. Mas, como nos informa aqui Paul Tillich, a doutrina da predestinação só veio ser tratada por Calvino depois. Uma nota histórica que eu gostaria que você mantivesse consigo. Os reformadores, eles eram predestinistas. Não havia dificuldade alguma em acreditar na predestinação das almas. Lutero era predestinista. Ulrico Zwinglio era predestinista. Philippe Melanchthon era predestinista. João Calvino era predestinista. Aliás, a doutrina da predestinação, ela era oficial da Igreja. Desde os tempos de Santo Agostinho, entre o século III e o século IV, desde aquele tempo, a doutrina da predestinação era aceita facilmente pela Igreja, ensinada e defendida. Mas não é uma doutrina fácil de se entender, de se compreender e se defender. E é por isso que existem tantos ataques. Mesmo sendo humanista, mesmo acreditando que o homem tem um lugar especial na obra de Deus, mais central,
e que o homem tem certa liberdade de agir, mesmo sendo humanista. João Calvino defendeu a predestinação porque é uma doutrina das Escrituras, não é de Calvino, não é de Lutero, não é de Melanchthon, não é de Agostinho e não é de Paulo. A doutrina da predestinação, ela tem uma veia histórica que nasce lá no livro de Gênesis e vai até o livro do Apocalipse. Acontece que ela não é única. Além de as Escrituras ensinarem a doutrina da predestinação, também ensinam a doutrina da responsabilidade humana, portanto, do livre-arbítrio. As duas doutrinas, no mesmo livro, pelo mesmo Deus, ensinadas. Cabe ao teólogo tomar cuidado para não aceitar uma, rejeitando a outra. Não haver demasiada atenção para uma e relaxamento para a outra. Nós vamos voltar nesse tema da predestinação ainda nesse nosso curso de especialização, principalmente agora, neste módulo intermediário sobre João Calvino. Acontece que, como diz Paul Tillich, não era a doutrina principal de Calvino, e sim da majestade divina. Deus é rei. Deus é rei despótico. Deus é rei soberano. Deus é rei total, totalitário, absoluto, é rei. A partir do momento em que há uma ordem, e é por isso que Calvino usa muito a palavra ordem de Deus, decretos de Deus, não há o que se discutir. Mas antes de eu chegar a esse conhecimento sobre Deus, que é tão sublime, tão superior, tão nobre, você precisa ter um conhecimento de si mesmo. Isso leva a gente de volta para os tempos de Sócrates. Olha o salto para trás que nós estamos dando agora. Porque Sócrates nem cristão era, nem conhecimento das Escrituras ele tinha. E o que dizia Sócrates, filósofo da Grécia Antiga? Dizia: conhece-te a ti mesmo. O princípio de todo conhecimento deve ser antropológico e não teológico. Quanto mais eu conheço de antropologia, mais eu aprimoro a minha teologia. Quanto mais eu compreendo do homem, mais eu compreendo de Deus. Vamos acompanhar aqui o texto de João Calvino, que ele escreveu na Instituição da Religião Cristã. Nossa sabedoria, na medida em que deve ser considerada verdadeira e sólida sabedoria, consiste inteiramente em duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Mas esse conhece a ti mesmo, que é proposto por João Calvino, não é otimista e nem exaltado como o do filósofo Sócrates. O que ele propõe? Quer conhecer a Deus? Conhece a si mesmo. E o que é que eu conheço de mim mesmo? Que eu sou um poço de vaidades. Que eu sou tomado por uma nulidade existencial. Que eu sou enfraquecido pela minha cegueira, pela minha loucura, pela minha pobreza. É um conhecimento verdadeiro, não um conhecimento falacioso. Por quê? Quero que você pense. João Calvino é um humanista. A princípio ele é um humanista, mas ele é um cristão. O humanismo traz o homem para o centro. Recebe a luz de Deus. E o que é que eu enxergo no homem? O humanismo falava do antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem tomando o lugar de Deus. O humanismo cristão não é antropocêntrico. É humanista, mas não é antropocêntrico. O homem está no centro com Deus. O antropocentrismo é o homem no centro sem Deus, descartando Deus. O que propõe Calvino, que é um humanista? Coloca o homem no centro. Coloca ele lado a lado com Deus.
Eu quero conhecer o divino. Quero conhecer Deus na religião. Deus vai jogar luz sobre quem você é. E quando esta luz de Deus vem sobre você, o que é que você descobre? Que você é um verme, que você é um micróbio, que você é um esqueleto, uma carcaça. O conhece-te a ti mesmo, autêntico, existencial, não falacioso, não mentiroso, mostra, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Quando eu vou conhecendo a mim mesmo, a minha miséria, a minha infâmia, a minha nulidade, este conhecimento que eu tenho de mim mesmo dá um conhecimento sobre Deus. Não é um conhecimento de imagem e semelhança, é um conhecimento de choque, de contraste. Lembre o que eu acabei de falar aqui no bloco anterior. Calvino tinha uma impressão gigantesca da majestade de Deus. Deus é rei. E nós? Nós somos os seus súditos. Mas que tipo de súdito que nós somos? Súditos deprimentes, súditos deploráveis, depauperados, esmagados sob o fardo do pecado. Nós acompanhamos aqui a lamúria que o Calvino fez, porque ele identifica que nós trouxemos toda esta herança de malignidade do pai Adão. Inclusive, nós estamos trabalhando esse tema sobre Adão em um dos nossos estudos aí teológicos pela Associação dos Teólogos de Fronteira. Em particular, a triste ruína em que a revolta do primeiro homem nos mergulhou força-nos a volver os olhos para o alto, não apenas para que, enquanto famintos e penúria, possamos pedir o que nos falta, mas para que, estimulados pelo medo, possamos aprender a humildade. Conhece-te a ti mesmo. Aprende a descobrir o quão necessitado você está de Deus. Você e eu, a humanidade inteira, mergulhado num caudal de pecados, envaidecidos no pensamento, pensando sermos o que não somos, termos o que não temos, saber o que não sabemos, fazer o que não fazemos. Estamos anulados pelo pecado. Esse aqui é o ponto zero do pensamento de Calvino. Não há como eu buscar um conhecimento de Deus se eu não aceitar que eu estou envaidecido. Eu julgo que já conheço, mas quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus que habita em Deus? O que eu vou oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Veja só, estou conhecendo a mim mesmo e parece que já estou citando as Escrituras. É porque, de fato, todos aqueles que olharam para si mesmos e depois olharam para Deus se diminuíram, se humilharam. Nenhum conhecimento de Deus exalta o ego humano. É o ponto zero para entender João Calvino. Se eu tenho um ego insuflado, se eu tenho um ego alimentado, alisado, acariciado, é porque eu não tenho um conhecimento de Deus. Nenhum conhecimento de Deus vai dar elogios e louvores para o coração oco, vazio, estranho, apodrecido, que ainda bate no nosso peito. Nós vamos caminhar bastante aqui para falar sobre Calvino. Ainda na instituição da religião cristã, e agora estou utilizando o livro Documentos da Igreja Cristã, do Bettenson. Essa citação da Institutas que eu fiz agora, eu extraí aqui do livro Biblioteca de C.S. Lewis. Adquira esse livro, bem, e também podendo adquirir esse livro, Documentos da Igreja Cristã. O
vamos continuar, mais uma citação aqui de Calvino. Eu acho que eu não falei para você, mas Calvino queria escrever sobre Deus. Por isso ele escreveu as Institutas. Ele entendia as Institutas como uma espécie de decálogo do cristianismo para Genebra e para os cristãos que viessem a aprender com ele. Calvino era um profeta. Ele absorveu a ideia de ser um profeta, mas ele não se apresentava como profeta. A humildade de Calvino era uma humildade dele, não era algo que você enxergava. Aliás, os historiadores dizem que olhando para Calvino, você ficava confuso entre a humildade e a exaltação, porque ele era firme, ele era presente, ele era rígido, mas as suas orações, humildes. Na prédica, humilde. Difícil saber que é Calvino à distância, somente se aproximando dele, como faz o pensamento reformado, e é por isso que eles tanto admiram Calvino, apesar de alguns episódios funestos, do nosso ponto de vista, na biografia de Calvino. Vamos tornar a esse assunto ainda em ocasião oportuna. Aqui o Bettenson, ele destaca para nós que a primeira edição da instituição foi publicada em 1536, quando Calvino tinha 26 anos. Foi revista diferentes vezes, mas não houve desenvolvimento do pensamento de Calvino depois da sua primeira edição. O gênio de Calvino era mais para a organização do que para a especulação teológica. Lógico, este é um ponto de vista do Bettenson, tá bem? Calvino ele era um estadista cristão, mas ele era um gigante da teologia, embora que a teologia dele era algo dele, né? Vamos ler aqui o que ele escreveu nas Institutas. Assim se vê que o pecado original é uma depravação hereditária e uma corrupção da nossa natureza, difundida em todas as partes da alma. Deixa eu localizar você. No tempo em que o protestantismo estava surgindo, havia um questionamento filosófico que se perguntava: onde está a alma? Onde eu posso localizá-la? Ela pode ser encontrada de que maneira? Quais são as suas faculdades? A alma serve para quê? Chegou-se a uma espécie de consenso de que a alma era a consciência, a razão. Os humanistas, eles entendiam alma como sinônimo de razão. Bom, nós que estamos dentro da forma cristã, entendemos alma como o homem interior que habita em nós. Nós somos uma alma e temos uma alma. E esta alma é a que permanece para poder prestar contas a Deus até o último dia. Esta alma, nós cremos, ela parte para a eternidade, aguarda o dia da ressurreição e volta para o corpo, para que ambos, corpo e alma, se apresentem diante de Deus. Enquanto a alma não assumir o seu corpo, não há juízo. Somente há juízo ou prestação de contas quando houver de novo a união alma e corpo. Esta doutrina é dicotomista, corpo e alma. Por isso eu falei um pouco anterior aqui para você. Estude um pouco de antropologia, tá bem? Aliás, se aprimore em antropologia. O que você puder estudar sobre antropologia, estude. Antropologia bíblica, antropologia teológica, antropologia cultural, antropologia filosófica, antropologia religiosa. Estude antropologia. O que você puder aprender sobre o homem, aprenda. O viés humanista de Calvino o fazia debruçar-se sobre o homem. Mas quanto mais ele conhecia o homem, mais o homem ficava para baixo na régua. Não é um conhecimento exaltativo, de glorificação. Não existe uma deificação
do humano. Muito pelo contrário, há uma depressão para ele. Conheço o homem e ele vai ficando cada vez mais abaixo do nível na régua. Quanto mais você vai se conhecendo, menos você se preza. Por quê? Vai descobrindo que há um homem interior em você que pode se transformar num verdadeiro facínora. Se for te dado a plena liberdade para que você desenvolva o máximo da sua potencialidade de homem sem Deus, você vai se tornar o maior déspota da terra. Pensamento de Calvino. Ele diz: assim se vê que o pecado original é uma depravação, não é uma aprovação, é uma depravação, é algo que joga para baixo, e é uma depravação hereditária. Ele sustenta, junto com todos os reformadores e também com Agostinho, que o pecado de Adão passou para a raça. É a doutrina do pecado original, ou pecado federal. O pecado de Adão é o pecado humano. Nós nascemos com a natureza caída de Adão. Nada mais óbvio do que venhamos a reproduzir as obras de Adão. Pense, se Adão, tomado de plena liberdade, podendo não pecar, pecou, quanto mais nós, seus herdeiros, tomados da mesma natureza, sem a mesma habilidade que ele, pecaremos também, porque não podemos não pecar. Sabe que o Agostinho, Santo Agostinho, ele dizia, né? Antes da queda, podíamos não pecar. Depois da queda, não podemos não pecar. Só depois, quando nós ressuscitarmos, estivermos com Cristo, é que nós não poderemos pecar. Você entendeu? Antes da queda a gente podia não pecar. Depois da queda, a gente não pode não pecar. E para deixar de pecar, só no céu. Lá ninguém pode pecar. Esse é o pensamento de Agostinho. Esse pensamento de Agostinho faz parte da formação teológica de Calvino. E eles continuam sustentando. Mesmo porque você tem que lembrar do seguinte: os reformadores, eles passaram em revista tudo que eles aprenderam no catolicismo. Folha por folha, doutrina por doutrina, pensamento por pensamento. Eles faziam a acuracidade teológica junto com a doutrina das Escrituras. O que eles puderam riscar de catolicismo, eles riscaram. O que eles puderam rasgar de catolicismo, eles rasgaram. O que eles puderam extirpar, eles extirparam. Mas tinha algo que não era católico, tinha algo que era bíblico, revelado, escriturístico. Aí já não tinha mais nada a ver com o catolicismo, e sim com uma revelação de Deus. Vou terminar a leitura aqui para terminar esse vídeo, e assim você poderá nos acompanhar melhor. Vamos lá. Calvino dizia: com efeito, a nossa natureza não está simplesmente privada do bem, mas é tão fecunda em toda espécie de mal que não pode estar inativa. Isso aqui é uma contaminação generalizada da natureza humana, de acordo com o pensamento de Calvino. O mal está ativo dentro da nossa alma. Ele fica pululando. Ele fica acionando, apertando botões, como se fosse um operador de máquinas. O mal está pungente na alma humana. Simplesmente não há uma passividade no mal. O pensamento de Calvino é radical nesse ponto. Estamos contaminados. Existe uma proliferação do mal na nossa índole, em nosso pensamento, em nossas atitudes, em nossas decisões e em nossa vontade. Tudo está tomado pelo mal. Você pensar que um humanista ele sustenta isso nos moldes que a gente tem hoje é um pouco difícil. Mas assim pensava Calvino,
por causa das suas leituras da Bíblia no original, no grego e no hebraico, e também por causa de sua natureza. Eu estou tendo um conhecimento da majestade de Deus, e quanto mais eu conheço essa majestade divina, mais distante ela vai ficando, porque eu estou muito para baixo da régua, muito para baixo do nível. Os que o chamaram concupiscência usaram um termo que não erra muito o alvo, se acrescentam, coisa que muitos não concedem, que tudo o que há no homem, do intelecto à vontade, da alma à carne, está inteiramente manchado e repleto de concupiscência. Ou, para dizê-lo brevemente, todo homem em si nada mais é do que concupiscência. Estamos chegando aqui ao final dessa primeira aula. Nós vamos caminhar, por causa que não dá para a gente exaurir o pensamento de Calvino em 40, 30 minutos de aula. Mas ele tinha uma compreensão da depravação da natureza humana de uma maneira que nenhum outro pensador ousou pensar como ele. A depravação total. Ou é depravação total, ou não há depravação. O que o Calvino ele queria passar para a gente é a excentricidade de Cristo. Cristo foi uma decisão excêntrica de Deus para salvar o homem perdido. Caso Deus não houvesse enviado o próprio Filho, não haveria a menor possibilidade de salvação para o homem. Foi uma decisão excêntrica. O homem deixado aos cuidados da lei natural, da lei da razão, ou ao cuidado dos anjos. Nunca voltaria à comunhão com Deus por causa da transcendência do eterno. Inclusive o Paul Tillich, ele diz para nós que o Calvino ele usava uma palavra chamada, que é o seguinte, é o luminoso. Quem é Deus? Deus é o ser luminoso, aquele que habita na transcendência da transcendência, muito distante. O Paul Tillich também fala para a gente do princípio do distanciamento. Deus está muito longe da criação. Que distanciamento é esse? Chama-se distanciamento qualitativo. Deus é o absolutamente outro, como dizia Karl Barth. Deus é o totalmente outro. Não há liga, não há comunhão, não há comunicação, não há proximidade. Aguarde para a nossa próxima aula e nós vamos dar o desenvolvimento desse pensamento de João Calvino. Pense, Deus foi excêntrico enviando Jesus Cristo. O que isso significa?